Os heróis da Marvel e da DC simplesmente conquistaram todo mundo em todas as mídias possíveis. Porém, como o próprio Nick Fury disse uma vez na pós-crédito do primeiro filme do Homem de Ferro, essas pessoas fazem apenas parte de um universo muito maior. Meu nome é Jimmy e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando eu falo em super-herói, qual é a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês? Superman? Batman? Homem-Aranha? Talvez o Homem de Ferro, o Capitão América, a Mulher Maravilha, o Flash, o Pantera Negra? O que toda essa gente que eu falei tem em comum? Ou eles são da Marvel, ou eles são da DC. O que de forma lógica até que é justo, afinal de contas as duas editoras popularizaram essa ideia de super-heróis, conquistaram praticamente o mundo todo, né? São as editoras que mais se tem conhecimento a respeito de super-heróis ao longo das décadas, praticamente desenvolveram todo esse gênero aí, né? Com ótimos personagens, com ótimas habilidades, com histórias incríveis, como por exemplo, Crise nas Infinitas Terras, Manopla do Infinito e por aí afora. E não só nos quadrinhos, mas conquistaram praticamente a cultura pop em todas as outras mídias, como por exemplo filmes, séries, animações, games e por aí afora. Porém, o universo de super-heróis é muito mais amplo do que só Marvel e DC. Existem muitas outras histórias, muitos outros personagens com cada personalidade própria, com poderes próprios, com histórias inimagináveis aí, que não surgiram apenas em quadrinhos e outras editoras fora da Marvel e da DC, mas também em outras mídias, personagens que surgiram nas telas do cinema, que surgiram nas telas da televisão, que surgiram em games, e a gente vai conhecer nesse vídeo alguns desses personagens que não são nem da Marvel e nem da DC, mas continuam sendo sim super-heróis que lutam pelo que é certo, que lutam por justiça, por igualdade, que lutam a favor da humanidade, pelo menos a maioria das vezes, né, ou dependendo do universo, né, e assim a gente vai conhecer alguns desses personagens aqui, e esse é um tipo de vídeo que dá pra fazer, assim, várias partes, dá pra fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 27, 58, dá pra fazer várias partes aí, contanto, é claro, que você se inscreva no canal e ative o sininho pra receber a notificação de quando vão sair essas partes, né? E pra garantir que essas partes vão sair, uma parte 2, uma parte 3, uma parte 184, você tem que dar o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem, que isso vai dar a entender que vocês estão gostando desse tipo de tema, que vocês gostam desse tipo de tema e vai me incentivar a fazer mais vídeos do tipo. E obviamente se inscreva no canal pra poder chegar a 200 inscritos antes que o ano de 2022 acabe. Vamos lá, vamos tentar chegar a 200 inscritos antes que o ano acabe ali. Pode ser pouca coisa, mas pra mim é muito, né? Então colabore com sua inscrição, com o sininho e também com o seu like. Já fez tudo isso? Então bora conhecer alguns desses super-heróis que não são nem da Marvel e nem da DC. Hellboy. Ok, eu já comecei meio que roubar nessa lista aqui, porque o Hellboy na verdade não é nenhum herói, ele é mais um anti-herói, mas a gente vai contabilizar, a gente vai passar pano aqui, vamos considerar essa classe de anti-heróis também nesses vídeos, né? E assim, o Hellboy ele surgiu nos quadrinhos, né, todo mundo sabe disso, porém ele surgiu numa outra editora que é a Dark Horse, e aliás ele talvez seja o personagem mais popular dessa editora. Tudo bem, existem outros personagens ali bem conhecidos, como as Tartarugas Ninjas e o Máscara, mas quase ninguém sabe que esses aí, como eu falei, surgiram da Dark Horse, né? O Hellboy já é provavelmente o mais popular dos quadrinhos dessa editora. Durante a época da Segunda Mundial, Hitler realmente ficou obcecado com questões de misticismo, de ocultismo, de relíquias místicas. Então algumas histórias como a gente vê em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida realmente aconteceram. Óbvio, não de uma forma tão fantasiosa ou ficcional como a gente vê nos filmes e outras produções. Mas realmente existia essa preocupação do líder nazista em procurar essas relíquias, né? E a história de Hellboy não é tão diferente assim. Durante a década de 40, na Segunda Guerra, uma divisão nazista conhecida como Ragnarok tentou invocar um demônio para favorecer o lado deles. Eles acabaram invocando o demônio Anung Unrama, acho que esse é o nome, né? Que seria popularmente conhecido como o nosso querido Hellboy. Esse processo foi interrompido por questão de intromissão de soldados aliados que acabaram com aquela divisão, detendo os nazistas ali, detendo entre aspas, né? Porque eles conseguiram invocar o tal demoninho. Só que eles viram que o bichinho ali, o ser humaninho, né? Não tão ser humaninho ali, né? Não era malvado. Ele podia vir do inferno, ele podia ser filho de um demônio, mas ele não era cruel, ele era de boa índole. Aliás, ele é praticamente só uma criança. E o que aconteceu? Esse cara acabou sendo adotado por um cientista alemão, porém que fazia parte das tropas aliadas ali, né? E ele acabou sendo criado para ser um herói praticamente, ou anti-herói, como eu falei aqui. Com o tempo, o Hellboy começou a fazer parte de uma divisão do governo para proteger a humanidade de seres místicos, sombrios, seres das trevas como vampiros, bruxas, lobisomens,
demônios e muitas outras criaturas malignas que queriam nos destruir. E o Hellboy é um cara muito carismático, ele conquistou o público tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias também, porque ele, mesmo sendo um demônio, ele não seguia aquele estereótipo de ser uma criatura terrível. Ele era um demônio, mas que lutava a favor da humanidade, né? E assim, ele é muito caricato não, ele é muito carismático, ele conquistou o público ali. Tudo bem, ele pode ter alguns métodos que vão contra a moral de muitas pessoas ali, mas todo mundo ama o Hellboy. E outra, o cara adora gatinhos, ele é fã de gatos, e assim, não tem como não gostar de alguém que goste de gatos. E se você não gosta de pessoas que gostam de gatos, o problema tá em você. A gente vê o Hellboy, a gente vê que ele é um cara grande, então todo mundo pensa que ele é super forte e bem resistente. Ele realmente é forte e resistente. Mas não é porque ele é grande que ele também seja lento. Pelo contrário, ele é muito ágil, ele consegue pular bem alto. Tudo bem, não é uma altitude tipo de um prédio, que nem o Superman está tendo no começo, mas ele consegue se locomover de forma bem rápida e ágil. E tem um fator de cura mais acelerado que um ser humano qualquer. Afinal de contas, ele não é um ser humano também, né? Ele também tem um certo conhecimento em algumas práticas místicas, é muito bom lutando com espada e principalmente com armas de fogo. Aliás, ele é canhoto também, né? Ele pratica muito tiro com a mão esquerda, porque a mão direita pertence àquela manopla dele, não é a mão de verdade, é uma manopla feita de pedra, que na verdade é uma chave para começar o apocalipse, né? Sim, o Hellboy ele foi criado para ser, de acordo com a profecia, o cara que liberaria o apocalipse, que começaria todo aquele apocalipse previsto no último livro da Bíblia, né? Só que realmente ele tenta fazer o seu próprio destino, não tenta seguir uma coisa que já está escrita ali, como a gente vê em várias outras histórias. É o cara que tenta fazer seu próprio destino, o cara que tenta ser o que ele quer ser e não o que eles desejam que ele seja. E é por isso que ele conquistou o carisma de muita gente que lê os quadrinhos e que também acompanha ele em outras mídias. Hellboy é o personagem mais popular da Dark Horse, ou pelo menos que é o mais popular que as pessoas lembram de ser da Dark Horse. Ele conquistou o público de vários públicos diferentes além dos quadrinhos. Ele ganhou já a série animada, já fez participações em games, como por exemplo a mais recente foi no jogo de Injustice 2 de 2017, onde foi um dos personagens adicionais, um personagem de participação especial na DLC do jogo. E além disso, ele também ganhou duas adaptações em live action para o cinema no início dos anos 2000 ali, ambas dirigidas pelo Guilherme Del Toro, que é um cara que sim, ele é fantástico no quesito de direção, no questão de arte ali, os filmes são muito bem feitos, né? E é aquele filme de 2019, aquele reboot, a gente esquece que aconteceu, né? Vamos fingir que nunca aconteceu, né? Vamos fingir que nunca aconteceu, são só 2 filmes do Hellboy mesmo. Chapolin Colorado. Sim, eu coloquei o Chapolin Colorado, eu coloquei o vermelhinho aqui, o polegar vermelho, chame como vocês bem quiserem, porque ele é sim um super-herói, não importa o quão galhofa ele seja, não importa se ele é uma paródia ou uma série de comédia, ele é um super-herói, então a gente vai comentar sim sobre o Chapolin. Como eu falei, o Chapolin ele é sim uma paródia dos super-heróis que a gente conhece. Ele foi criado pelo nosso saudoso Roberto Gomes Bolanhos, nosso tão saudoso e querido X-Pirito, né? Pra ser justamente uma paródia, o oposto dos super-heróis que a gente vê, né? Não o oposto tipo The Boys, né? Que são os FDPs de primeira. Mas, por exemplo, Superman, Batman, toda essa gente ali é sempre de boa índole, é bonito, é inteligente, é corajoso. E o Chapolin é o oposto de tudo isso. Ele é covarde, é molenga, é nada um pouco inteligente, nada um pouco bonito. Tudo bem que beleza é relativa, né? Mas enfim, ele não segue os mesmos padrões de super-heróis que todo mundo, é completamente atrapalhado, ele fala, ele mete os pés pelas mãos ali o tempo todo, mas ele é um bom personagem, ele tem um bom coração, afinal de contas o símbolo dele é um coração ali, e ele realmente é um super-herói que sempre luta pra fazer o bem. Não pensem que o Chapolin é super atrapalhado, mais voltado para um programa certamente infantil, de certa forma ali, né? Que quer dizer que ele não seja poderoso, muito pelo contrário. Ele tem poderes ali que muitas pessoas às vezes nem notam. Para começar, que ele praticamente tem a habilidade de teleportar, porque não importa onde aconteça, onde um crime esteja acontecendo, ou onde a catástrofe esteja acontecendo, ele aparece ali simplesmente do nada. Ele consegue se teleportar. Aliás, ele também sabe prever quando um perigo vai acontecer, tipo um sentido do Homem-Aranha, graças às suas anteninhas de vinil que pressentem a presença do inimigo, né? E obviamente ele sempre aparece quando alguém precisa de ajuda, simplesmente quando a pessoa fala a seguinte frase: "Ó, e agora, quem poderá me ajudar?" Além de pressentir a presença do inimigo, as anteninhas de vinil do Chapolin também conseguem servir como um tradutor universal, capaz de traduzir qualquer tipo de idioma falado em qualquer parte da galáxia ou até mesmo do universo, né? O que é engraçado, porque ele consegue traduzir jupiteriano, mas não consegue entender francês, né? É uma coisa que acontece em séries de TV. Mesmo não sendo super forte nem à prova de balas, o Chapolin é incrivelmente resistente. Ele já aguentou vários tipos de pancadas de vários tipos de pessoas. Bandidos, supervilões, alienígenas, monstros, fantasmas e por aí afora. Ele já aguentou altas quedas, já sobreviveu a quedas imensas, já sobreviveu a explosões, e inclusive ele já sobreviveu a uma queda de aerolitos, que é uma espécie de chuva de meteoros ali, né? Além disso, ele também possui alguns equipamentos estilo o próprio Batman, com, é claro, a sua icônica marreta biônica, além também das suas pastilhas
pastilhas de poligarina ou pastilhas encolhedoras, que como o próprio nome diz, permite com que ele consiga encolher, e é claro também a sua corneta paralisadora. Se você acha que isso é pouco, o Chapolin também consegue sobreviver no espaço sem qualquer problema de falta de oxigênio. Inclusive, ele já foi para Vênus, inclusive, né? Também, no episódio a gente vê que os astronautas também conseguiam respirar no espaço, mas a gente vai relevar isso. Só que pensa, ele esteve em Vênus, que é simplesmente o planeta mais quente do nosso sistema solar. Isso não foi adaptado para a série, né? Mas pensa, o planeta mais quente do sistema solar e o Chapolin consegue sobreviver àquilo, né? E além disso, existem teorias de que ele pode realmente viajar pelo tempo, já que ele participou de várias épocas diferentes ali. Ele já esteve na época dos Aztecas, já esteve na época do Velho Oeste ali, né? Então existem teorias que ele possa realmente viajar no tempo. Alguns falam que ele seja imortal, é um tipo de entidade que viveu por várias eras aí, né? Então ele está presente em boa parte da história da humanidade. E até existem algumas teorias aqui e ali que falam que talvez o manto do Chapolin seja passado adiante para outros personagens ali, né? Para outras pessoas. Não é só um Chapolin, são vários que vão herdando esse manto. Mas aí é tudo teoria, é tudo especulação. Chapolin é uma produção em live action que foi diretamente para televisão, começou como uma sketch no programa do X-Pirito e depois se tornou uma série própria, uma série independente, né? E, inclusive ganhou uma adaptação em animação, só que infelizmente nunca chegou no Brasil e, se eu não me engano, acho que a série animada nunca saiu do México, pelo menos não até onde eu sei, né? E além disso, né, a gente sabe que Chaves e Chapolin fora do México tem uma grande fanbase aqui no Brasil, acho que os maiores fãs das produções do X-Pirito estão no Brasil, mas fizeram muito sucesso ao redor do mundo todo, como por exemplo na China, na Rússia e até na Índia, né? Então sim, Chapolin acabou inspirando até mesmo outros personagens, como por exemplo o Homem-Abelha dos Simpsons, né? É uma paródia do Chapolin, isso porque o Chapolin já é uma paródia dos super-heróis, né? E ele também serviu de inspiração para uma heroína recente da Marvel, que surgiu em 2016, conhecida como Red Locust, ou Gafanhoto Vermelho, numa tradução livre aqui, tradução ao pé da letra, né? Agora só falta ver essa Red Locust chegando a uma produção do MCU. Mas mesmo que ela chegue no MCU, nenhuma dessas versões, nenhuma dessas inspirações baseadas no Chapolin vai superar o nosso vermelhinho, o nosso polegar vermelho, que tem um símbolo do coração. Warrior Nun. Essa talvez seja uma das criações mais, como posso dizer, fora da casinha, que acho que ninguém pensou que faria esse tipo de criação, porque literalmente são freiras guerreiras, numa tradução livre. Aqui no Brasil acho que ficou como irmãs guerreiras mesmo, né? Só que acabou ficando meio que popular, principalmente por conta da adaptação da Netflix. Mas antes de falar da série, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dessas personagens, né? Porque não é apenas uma heroína, mas praticamente um grupo ali, né? Irmãs Guerreiras foram apresentadas na Antarctica Press, né, uma HQ baseada em mangás, né, bem estilo mangá ali, né, lançado na Ninja High School número 38 no final dos anos 80. E com o tempo acabou se tornando uma história solo, assim como aconteceu com vários personagens, tanto da Marvel quanto da DC em outras editoras, né. Ela ganhou uma história solo nos anos 90. E aí começou a surgir toda aquela mitologia envolvendo as Irmãs Guerreiras. As HQs contam a história de Áurea, uma valquíria que no ano de 1066 foi convertida ao cristianismo e passou a adotar o nome de Areala. E a partir daí ela fundou a Ordem da Espada Cruciforme, uma organização relacionada à Igreja Católica que formada pelas Irmãs Guerreiras, né, para proteger a humanidade de invasões e ataques de demônios, bem no estilo do Hellboy como a gente viu, só que aqui é mais ligada para a Igreja Católica também, né? E de tempos em tempos a Areala escolhe uma nova avatar humana para passar os seus poderes. Atualmente a Shannon Masters é a atual avatar e a atual líder, né, a atual personagem protagonista das histórias da Warrior Nun. Já na série, apesar de ter alguns conceitos semelhantes com os das HQs, tem uma origem bem diferente. A Ordem da Espada Cruciforme surgiu graças a Areala, que era uma guerreira templária na época das Cruzadas, né? E nos seus últimos momentos de vida, ela foi abençoada pelo anjo Ariel, que deu a sua auréola, né, conhecida como Halo, para dar vida a ela, né, para poder ressuscitá-la de certa forma, e também ganhou habilidades. Ela fundou essa formação, né, das Warrior Nun, e essa auréola, o Halo, é passado para guerreira após guerreira durante várias gerações, aí, durante vários séculos, né? E a protagonista da história dessa vez é a Eva, que acabou sofrendo um acidente de carro aos 7 anos, perdeu seus pais e acabou ficando paraplégica e acabou morrendo. Só que ela ganhou esse Halo, né? Acabaram escondendo o Halo dela, né, dentro dela. Isso permitiu com que ela ressuscitasse e voltasse a sentir os movimentos do seu corpo. Ela deixou de ser paraplégica. E além disso, ela foi ganhando novos poderes e habilidades também. As Warrior Nuns, as Irmãs Guerreiras no geral, não chegam a ter superpoderes, mas cada uma delas é muito bem treinada em vários tipos de técnicas de combate, como por exemplo bastões, luta corpo a corpo, espadas, lanças, armas de longa distância, geralmente usando bestas ou arco e flechas, raramente usando armas de fogo ali, né? Mas de vez em quando elas usam, né? E isso
existe tanto na série quanto também nas HQs. Só que a Warrior Nun, a principal, que tem o Halo, né, que tem essa bênção aí, seja de uma Valkyria, seja de um anjo, tem os seus poderes próprios, né? Só que esses poderes vão alterando de cada avatar para avatar, de cada pessoa que usa esses poderes. Um combo geralmente que faz parte de cada uma delas é super força, fator de cura acelerado e alta resistência. Mas, por exemplo, a Ava, que é a protagonista da série da Netflix, ela tem algum combo especial. Ela pode levitar, não chega a ser um super voo, né? Ela não consegue voar, mas ela consegue sim levitar, e ela também consegue alterar sua densidade, permitindo ficar incrivelmente resistente, sólida como uma pedra, ou atravessar paredes ficando intangível, tipo Visão da Marvel, dos Vingadores, né? Além disso, o Halo ali que é apresentado na série permite com que cada uma das suas portadoras realizem grandes pulsos de energia que expulsam várias criaturas, que joga todo mundo pra longe ali. Além disso, a irmã guerreira que usa o Halo é a única capaz de ver os demônios que se manifestam de forma espiritual. Tem os demônios que se manifestam de forma física, que todo mundo consegue ver, mas os de forma espiritual, só a portadora do Halo consegue percebê-los, consegue vê-los, na verdade. As HQs da Warrior Nun ganharam uma adaptação em anime, já teve um anime dessa história, que não acabou ficando tão popular assim, né? Infelizmente nem existe mais, se eu não me engano acho que é ali dos anos 90 para os anos 2000 aí que surgiu. E agora a série realmente ficou mais popular por conta da adaptação da Netflix, que recentemente ganhou a sua segunda temporada. Eu não vi ainda, eu ainda pretendo assistir, porque eu gostei bastante da primeira temporada, gostei bastante da história, e vamos ver se a segunda realmente vai ser boa aí. E você já assistiu essa série? Comenta aí embaixo o que você achou dessa série, se você já conhecia a história dos quadrinhos, ou se você prefere os quadrinhos, se você prefere a série, deixa aí nos comentários. Ben 10. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele e veio lá do infinito. Eu vou parar de cantar porque senão posso perder monetização. Mas enfim, eu tinha que finalizar esse vídeo com um dos melhores super-heróis, pelo menos pra mim, um dos melhores super-heróis ali, né? Eu sou um grande fã da Marvel, eu adoro a DC também, mas o meu super-herói favorito, sem dúvida, é Ben 10. Eu não podia deixar de falar dele, ainda mais na primeira parte de um vídeo como esse. Aos 10 anos de idade, o jovem Ben Tennyson, na primeira noite que saiu de férias de verão ali com seu avô e a sua prima viajando pelos Estados Unidos, viajando pelo país, acabou se deparando com um asteroide que na verdade trazia o Omnitrix, um relógio criado por Azimuth de Galvan, um alienígena, que permite alterar o código genético das pessoas que usa o relógio, transformando ele em vários tipos de alienígenas diferentes, e cada alienígena com poderes diferentes. Inicialmente, o Ben começou com 10 alienígenas diferentes, daí o nome, Ben 10, né? Só que com o passar das produções, com o passar dos anos, que são Ben 10, Original, Força Alienígena, Supremacia Alienígena e Omniverse, ele foi ganhando cada vez mais alienígenas, cada um com seu superpoder próprio ali, né? Totalizando canonicamente 62 alienígenas que apareceram ao longo das telas, sem contar outros alienígenas que não são canônicos, né? Que já apareceram em algumas outras histórias aqui e ali, né? E principalmente aqueles que são mencionados, mas nunca apareceram em tela, nunca chegaram a aparecer ali, ser mostrado, apenas em questão de fanarts ou artes conceituais que nunca vieram a público também, nunca chegaram a passar a fazer parte oficialmente da TV, que nunca passou ali em on. Se apareceu o Ben, se o Ben se transformou nesses alienígenas, foi em off, não foi durante a exibição do episódio. Como eu falei, o Ben possui vários alienígenas diferentes e cada um com seus poderes diferentes. Dentre eles a gente tem o Quatro Braços, que é super forte, o XLR8, que é super rápido, o Arthrópode, que é super inteligente, o Chama, com poderes de fogo, o Ameaça Aquática, com poderes de água, o Friagem, com poderes de gelo, o Feedback, com poderes elétricos, o Gigante, que bem, é gigante, a gente tem o Nanomech, que consegue encolher em tamanho quase que microscópico, a gente tem o Fogo Fato, com fator de cura, que daria inveja no Deadpool, o Macaco-Aranha, que consegue escalar paredes e disparar teias, o Echo, com poder de autoduplicação, o Cromático, que é indestrutível, a gente tem o Contratempo, que manipula o tempo, o Grava-Ataque, que manipula a gravidade, o Ultra-T, que infecta aparelhos eletrônicos e máquinas, o Fantasmático, que tem todo aquele combo de fantasma de levitação, possessão e intangibilidade, e por aí afora, vários outros alienígenas com vários poderes diferentes. Obviamente não podia citar talvez o alienígena mais poderoso, a transformação mais poderosa que o Ben tem, que é o Alien X, que nada mais é do que ser onipotente. O cara pode fazer o que ele quiser, ele já conseguiu recriar uma cópia idêntica do universo. Idêntica, mas não igual, né? Porque ele errou a questão ali, a marca do Senhor Sorvete, que o Ben gosta muito, né? Mas tirando isso, todo o resto do universo ali praticamente foi idêntico que o Ben criou com o Alien X. Ele pode fazer praticamente qualquer coisa com ele. Tudo bem, tem uma certa limitação, porque para isso precisa de entrar num acordo com as outras personalidades. O Ben precisa entrar num acordo com as outras personalidades que o Alien X tem. Mas tirando isso, o C é o mais poderoso que o Ben tem, sem sombra de dúvida. Vários outros personagens de fora do universo Ben 10, talvez Marvel, DC, sofreriam muito nas mãos do Alien X. Óbvio que sempre tem alguém que ganharia, mas assim, o Alien X sem dúvida é o suprassumo dos poderes que o Ben tem.
Ben 10 talvez seja uma das séries infantis de super-herói animado que mais fez sucesso nas últimas décadas. Uma das, pelo menos, né? Que além dessas 4 séries principais que eu falei, ela também ganhou um reboot recentemente com uma pegada bem mais infantil para o novo público que está chegando aí para televisão, para o gênero de super-herói, para os gêneros de animação de super-herói ali também, mas ele ganhou outras adaptações também, todas diretas para televisão. Que são 2 adaptações live action, 2 filmes live action, que são Ben 10 Invasão Alienígena e Ben 10 Corrida contra o Tempo. Também ganhou um filme em 3D, né, um filme de animação 3D, e também um filme animado, um longa de 2D também, que é o Ben 10 O Segredo do Omnitrix. E além disso, ele também ganhou várias adaptações em games, vários games ali com histórias não canônicas, que não fazem parte do universo principal do Ben 10 ali, apenas que seguem toda essa fórmula que o pessoal que é fã de Ben 10 como eu, com certeza curte, né? Lançado para Wii, Xbox, Playstation e várias outras plataformas também, né? E assim, eu sou um grande fã de Ben 10, eu podia falar o dia todo sobre Ben 10 aqui, sobre os alienígenas ranqueando, sobre os poderes. Talvez futuramente eu faça um monte de vídeos desse tipo aí, vendo que outros alienígenas da cultura pop do Ben podiam se transformar, ver como funciona o Miniclix, enfim, eu posso fazer vários vídeos do tipo. Tudo que você precisa fazer é comentar aí embaixo se vale a pena pra fazer esse vídeo, se você é tão fã de Ben 10 quanto eu. E esses são alguns heróis que não fazem nem parte da Marvel e nem parte da DC. Como vocês viram, tem exemplos que surgiram dos quadrinhos, que surgiram da televisão, que surgiram de várias mídias diferentes. E tem muito mais pra se falar de heróis que não são nem da Marvel nem da DC. Só que pra fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 177, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de quando vão sair esses vídeos. Obviamente, né? Vamos tentar bater a marca de 200 inscritos antes de 2022 acabar. Por favor, vamos chegar lá. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo ali, né? Pra chegar a marca de 200 antes do ano acabar, porque falta tão pouquinho, a gente tá em 175, não falta muito, né? Falta menos de um mês pro ano acabar. Vamos tentar chegar a 200 antes que esse ano acabe, vai? Vamos tentar. Força pro irmão aqui, força pro nerd fã de super-heróis aqui. E obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame o que vocês quiserem, que aí sim eu vou conseguir fazer mais parte desse tipo de vídeo, mostrando vários outros super-heróis que não são da Marvel nem da DC, que surgiram dos quadrinhos, que surgiram dos games, que surgiram de desenhos, que surgiram de anime, de mangá, de televisão, de filme, enfim, vários outros super-heróis, porque o universo dos heróis é muito maior do que vocês podem imaginar, né? E obviamente, deixa aí nos comentários outros heróis que eu posso não ter citado aqui, né? Alguns heróis que você curte bastante, que não é nem da Marvel, nem da DC, que surgiu num filme, que surgiu numa HQ. Comenta aí embaixo que aí sim vou poder fazer uma parte 2, uma parte 3, baseando nos comentários de vocês. E é claro, também compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de super-herói, que é fã de Marvel, de DC, de Dark Horse, de Ben 10, de Chapolin, de Warrior Nun, enfim, fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!